Muito bom dia, boa tarde e boa noite, web espectadores. Hoje vamos ter um convidado muito especial no nosso canal, Rafael Ruscher, do Big Linux. E aí, pessoal, beleza? Rafael Ruscher mais uma vez, mais uma entrevista aí do canal Dogman. Me convidou e eu aceitei na hora. Bora! Seja muito bem-vindo, Rafael. Explica pra gente quem é o Rafael Ruscher. Rafael Ruscher, ele é cristão, temente a Deus, não somente de medo, né, mas sim de respeito, né, de honrar a palavra do Pai. E sou um entusiasta em tecnologia, amo tecnologia, desde pequeno sempre gostei muito de informática, de tecnologia. E hoje em dia eu sou codador, né? Faço código, programo, sou gamer também e sou técnico em informática, né? Eu abrangi todas essas áreas assim que eu amo, né? Que eu faço, que eu gosto. Então hoje o Rafael Ruscher é um contribuidor do Big Linux, né? Defensor também do software livre. Tenho uma família, tenho 2 filhos já adultos, né? Um tem 23 e o outro tem 22. E tenho uma esposa maravilhosa. Sou pai de família, então é uma família aqui. Para quem você indicaria o Big Linux? Para quem o Big Linux é feito? Para que grupo que o Big Linux pretende atender? Big Linux é indicado para aqueles que querem contribuir, né? Ou estão iniciando, né, no mundo de software livre, usando Linux, mas a intenção realmente é você contribuir com o Big Linux. Então o Big Linux, assim, a gente já teve mais ou menos uma análise que o Big Linux, ele é para aquele cara que não sabe nada, ele é uma porta, né, aberta para você entrar no mundo do software livre, para o Linux, inclusive, e também para os usuários avançados, né, mega avançados. O intermediário não, porque às vezes o intermediário, né, começa ali no Big Linux e tal, e aí quando ele vai aprendendo um pouco mais, sacando um pouco mais, ele acaba fazendo aquele famoso distro hop, né, ficar pulando em distro. Então o intermediário acaba não ficando muito no Big. Então eu acredito que o Big, né, ele já fala por si só, ele é para aquele que está entrando e para os avançados. Para os avançados por quê, né? Você tem o Big Linux, que ele é base art, né, base Manjaro, é a forma mais fácil de você preparar o seu ambiente aí para trabalho, né, e forma de você utilizar uma base art, e facilita bastante para você já começar a codar e melhorar. Então o Big Linux, na verdade, são para todos, mas a intenção é realmente atrair contribuidores, não é só para o usuário, porque o usuário, né, só respondendo, por que a gente não quer o usuário? Porque o usuário, ele quer utilizar o sistema e quer mandar na gente. Ah, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E não é, a gente quer contribuição. Pode ter até dificuldade, dúvidas, né? Mas não estamos, né, a dispor, né, de qualquer usuário, né? Então a gente sempre une essa boa vontade do software livre, que são as 4 liberdades. A gente segue as 4 liberdades e a gente quer contribuição. Mesmo que você não saiba, você pode procurar ajuda ali no fórum ali e desenrolar e buscar também soluções, né? Não simplesmente mandar, isso daqui não está funcionando. O dia que você corrigir, eu vou usar. Então, esse tipo de pessoa a gente não quer. Muita gente que não faz nada e fica tirando tempo lá das pessoas e tipo, fazendo como se a gente fosse empregado, né? E você pode colaborar de diversas formas no Big Linux. Se você escreve, se você é um editor, você pode fazer os textos, né? Tem muito texto dos softwares, dos aplicativos, da página. Se você é um designer, você pode fazer as imagens. Tem muita contribuição aí no Big Linux da parte de wallpapers, né? A gente aceita também. Tem muitas outras contribuições como ajuda, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, né, para dar suporte, né, para auxiliar. Então você pode contribuir auxiliando aquela pessoa que está iniciando ali, mas tem que ter uma troca. Se você foi ajudado, ajude também, né?
essa é a essência, né, que faz a comunidade, porque o Big Linux, ele é feito de uma comunidade. A partir do momento que você está utilizando o Big Linux, você está contribuindo, né? Falhas vão existir, não existe nenhum sistema perfeito, né? Você vê, até hoje, o Janela lá lançam versões novas para corrigir o tempo todo, atualização. Mesma coisa, isso acontece com a maçã. Ou ao contrário do Big Linux, é que ele é colaborativo, né? Feito por voluntários e entusiastas também. E não importa qual a área que você é, se você é um advogado, por exemplo, eu vi uma advogada, fez um vídeo, né, de como instalar todos os módulos lá para funcionar o token, fez um vídeo e fez uma contribuição. A contribuição dela foi fazer o vídeo explicando para outros advogados como instalar os seus tokens, né, e como fazer o acesso, a assinatura lá de documentos. Então essa é uma forma de contribuir. Se você é youtuber, também você pode fazer uma review, né, mostrando o sistema. O Dogman está contribuindo, ele está trazendo, né, o Big Linux aqui né, em destaque aqui no canal dele, né, fazendo uma entrevista comigo, fazendo várias reviews que eu já vi, várias reviews aí. Isso é uma forma de contribuir. Você não precisa contribuir só com código, porque às vezes as pessoas pensam que é só com código. E o mais importante também, se você não souber nada, se você não conseguir contribuir nada, você pode contribuir também, né, também na forma financeira, porque, querendo ou não, o sistema tem muitas despesas, como servidores, domínios, hospedagem, né, tem outros serviços que a gente precisa disponibilizar, como alguns a gente consegue, né, através de ser software livre, a gente consegue solicitar, que é um projeto código aberto, a gente consegue alguns servidores para contribuir também com o projeto. Mas a parte financeira também contribui para que também o Bruno lá tenha, né, suas contas de dia, né, pagar também a internet, pagar as coisas para estarem funcionando, porque assim, a despesa é alta e pode ter certeza que muita coisa aí sai do nosso bolso, sai principalmente do bolso do Bruno. Então, se você gosta do projeto, usa o projeto. Se você não tem nenhuma área que você quer contribuir, você pode contribuir também financeiramente. Por que o Big Linux é base Manjaro e não Debian ou o próprio Arch Linux? Então, o Big Linux foi Debian, né? Na verdade, base Ubuntu durante muito tempo, né? Para quem não sabe, o Ubuntu é base Debian. Então foram muitos anos aí, se você vê as versões, quando tinha versões, né? Big Linux 2, Big Linux 4, Big Linux 5, Big Linux, né? Eu não sei se todas essas versões foram tudo Debian, tá? O base Ubuntu. Mas a escolha para ser base Manjaro foi insistência do braço direito lá do Bruno, que é o Thales Mendonça, né? Que insistiu, né? Muito ele para testar o Big Linux com base Manjaro, com a intenção de fazer uma migração para um Holy Release. O que é o Holy Release, né? A abreviação RR. Não tem versão. Você vê que o Big Linux, ele é só Big Linux. Ou é Big Linux com Plasma, aí tem a Community, que é Big Linux com Gnome, Big Linux. Ele não tem versões, ele não tem versão 1, 2, 3 ou ponto alguma coisa. Ele é só Big Linux, porque a partir do momento que você instale, vamos supor que você instale um Big Linux de 2022, clicou no botão de atualizar, você já está na versão mais atual do sistema, não havendo necessidade de versão. Então, assim, eu acho que foi acertou muito, tá em Manjaro, não sei se vai ser para sempre, né, a base Manjaro, mas é porque tem uma evolução, né? A evolução de ir para uma rolling release também é uma responsabilidade muito grande. Então não é que ela não queira, tá? Ela já foi, né? E está evoluindo e agora hoje em dia é base Arch. O fato do Big Linux ser rolling release não deixa mais difícil para administrar? Sim, realmente a responsabilidade é muito grande. Inclusive, por ser rolling release, né? A gente está à mercê de várias atualizações ali, as mais recentes, os softwares mais recentes. Um caso mais recente foi do Plasma 6, e realmente a gente teve que mudar muita coisa no código,
Mas existe, né, uma base ali que você consegue fazer um testing antes, né? Então, todos os desenvolvedores aí têm os seus repositórios de testing, né? E aí você recebe aquelas atualizações antes de sair o definitivo, né? E para o stable, vamos dizer assim. Então, tem um repositório testing e tem um repositório stable. Eles dão um prazo ali para a gente fazer as correções. Claro, né, muita coisa que a gente tinha desenvolvido lá em meados de 2020, 2021 até 2024, né, quando entrou o Plasma, a gente perdeu aí 80%, mas ficou 20%. Então, acaba também não inchando o código, né? A gente acaba tendo um código muito mais polido do que estar só colocando código, só colocando código. Então, a gente tem também essa probabilidade de, assim, eliminar aquilo que já não serve mais e traz coisas mais enxutas, menores, né? Você vê que ele está em constante evolução. Se você reparar, o central de controle já está na nova versão, a Big Store ainda não está, mas teve correções também da Big Store. Vários aplicativos do Big, como aplicações web apps, né? Teve também uma melhora muito significativa, né, tanto da parte de estética, de UX e UI. Então, assim, ele é evolutivo. A página de boas-vindas, né, a Welcome, que a gente tinha feito, ela foi retirada, mas ela vai voltar numa nova versão, com novos recursos, né. Então, assim, é legal. A ideia é o Big Linux ser como se fosse o videogame, né. Vamos jogar aqui, passar do chefão, vamos para a próxima fase, né, e seguir em frente, né, largar aquela arma que a gente começou lá no início do jogo, né, por exemplo, a gente começou com uma arma lá de madeira e vai evoluindo para uma arma de ferro e depois uma arma, enfim, esse é o jogo. Na minha opinião, uma das funções mais interessantes do Big Linux é o fato de você poder manipular arquivos de imagem e PDF sem precisar abrir esse arquivo. Qual é a sua função do Big Linux ou aplicativo do Big Linux que você mais gosta? Vou falar primeiro ainda sobre o que você está falando, né, que esses recursos, gente, para quem não sabe, quando você tem vários formatos lá de arquivo, quando você clica o botão direito do mouse em cima de uma imagem ou de um PDF, aparecem recursos que você não precisa de abrir um software, né, para editar uma imagem, editar um PDF ou converter, fazer uma conversão para outro formato. É isso que o Dougman está falando. Então, esses recursos só tem no Big Linux, né? Pode ser que tenha em outra distribuição, mas, assim, do Big Linux foi o pessoal da equipe, né, dos voluntários do Big Linux que se desenvolveram, e traz essa facilidade, tanto de aumentar, né, scale, né, aumentar a imagem, diminuir, dar zoom, enfim, girar, até trocar cores, fazer até GIF animado tem como, né? E o PDF tem como transformar em OCR, transformar PDF em imagem, ou vice-versa, né? Imagem em PDF. Então são diversos recursos que facilitam ali no dia a dia, que você dá um clique ali, você já tem um menu de opções que não precisa abrir um programa específico para você executar, já está tudo ali com essas automatizações, já tudo pronto ali num clique, né? No alcance de um clique. Cara, o meu favorito mesmo, assim, eu gosto muito da Big Store, né? E, inclusive, a gente tem trabalhado bastante numa nova Big Store. Vai vir uma Big Store, assim, que vai contemplar todo o sistema de atualização. Então, você vai poder fazer a atualização do sistema por lá. Você não vai precisar do PAMAC. Tá? Ele vai ter um próprio dele, né? O Big Linux vai ter através do terminal, tanto você vai poder atualizar pelo terminal, quanto pela Big Store, né, num layout novo, com recursos novos, e se Deus quiser, que seja bem mais rápido do que essa versão que a gente tá, porque o intuito realmente é deixar ele mais responsivo, muito mais rápido, né, e que você tenha mais facilidade e menos erros, né, quanto menos erros ali para você se deparar, inclusive erros de dependência, desinstalação, isso aí a gente quer sanar muitas dessas coisas que às vezes a gente tem que acessar o terminal para corrigir. Mas é isso. Então a minha favorita é a Big Store.
falar na Big Store, tem uma coisa que eu achei interessante. Na maioria das distribuições Linux que eu testei, para baixar as fontes da Microsoft, você tem que entrar no terminal e colocar lá um comando para poder baixar essas fontes. No Big Linux não, né? Tem na loja as fontes da Microsoft. Eu achei isso muito interessante, porque facilita, né? Com um clique lá, você baixa as fontes e não precisa... Exatamente. É que a gente categorizou ali os setores ali, internet, desenvolvimento, edição de vídeo, edição de áudio, né, edição de imagem, a gente categorizou e colocou essa parte de fontes. E lá, nessa categoria de fontes, você tem as fontes da Microsoft que basta você dar um clique, que é essencial, né, para você usar junto com o Wine, né, para ter a compatibilidade das fontes do Windows na aplicação que você está rodando ali no Wine, né, na camada de Wine, que exige, né, que você esteja com fontes do Windows, senão aparece ou sem fonte ou fica aqueles quadradinhos, ou se o programador fez lá para ter mais de um tipo de fonte, né, detectar outra fonte que não seja da Microsoft, ele funciona. Então é por essa razão que a gente facilitou, a ideia do Big é trazer facilidades, né? Entendi. Agora, uma curiosidade que me surgiu, eu vi uma live faz pouco tempo do Papo de Nerd, e o Isso. pessoal começou a falar sobre Kurumin, Kurumin, Kurumin. Quanto do Kurumin tem no Big Linux? Cara, se não fosse o Kurumin, o Big Linux nem existiria, né? Porque o Big Linux nasceu, ele era base do Kurumin, né? Então ele utilizou, o Bruno viu lá que tinha um recurso de você criar, né, buildar ISOs, né, e você poder modificar, e aí começou o Big Linux, né? Ele foi base Kurumin, né? Então, se não fosse o Kurumin, então tem muito do Kurumin, né, no Big Linux. Inclusive o Bruno, né, desenvolveu na época, né, várias ferramentas, como o discador, né? Antigamente a gente não tinha internet assim tão fácil, gente. Antigamente era internet de escada. Então ele desenvolveu, junto ali, tanto para o Kurumin, né, e trazendo também para o Big Linux, um discador que tinha todos os telefones possíveis de todos os provedores do Brasil. E todos, assim, compatibilidade com a maioria dos modems, né, que realmente vieram para o Brasil, né? Então você não tinha dificuldade de instalar o seu modem e achar lá o seu provedor de internet e utilizar. Além disso, né, ele contribuiu também, ele trouxe o MSN, né, para o Linux, ele contribuiu, né, para que funcionasse uma versão do MSN para o Linux, além de outras diversas contribuições que teve também, que vieram do Kurumin para o Big Linux. E a verdade é essa, se não fosse o Kurumin, Big Linux, de acordo com o Bruno, né, que ele falou da última vez, nem existiria, né? Por que o Big Linux tem tantos papéis de parede? E primeiro, esses papéis de paredes, muitos foram gerados por inteligência artificial, e lá tem um recurso fantástico de compressão de imagens, né? E assim, no fundo mesmo, foi meio que uma sátira, né? Que há muitas outras pessoas que falam, essa distro aí só trocou o papel de parede, né? Foi meio que uma sátira também, tirando um sarro dessa galera que sempre fala assim, essa distro aí só colocou o papel de parede, o resto tudo é base não sei o que, ou não sei aquilo, ou isso, né? Então a gente fez uma coisa super inteligente. A gente utilizou vários papéis de paredes, né, também pela comunidade, né, que foram gerados pela comunidade, e os papéis de parede com inteligência artificial. E usamos uma mega compressão, né? Eu acho que deve ter em torno de uns 500, eu não sei quantos papéis de parede hoje em dia tem lá no Big, mas o pacote, eu posso até confirmar quanto que tem, mas na época o pacote, assim, tinha 500 wallpapers, né, e o pacote inteiro de 500 wallpapers pesava menos de 50 megas, E tem gente que usa só um wallpaper, que ele pesa isso, entendeu? Então a ideia foi trazer, para alegrar todo mundo, né, para o pessoal ver, né, ter esse impacto que você teve, foi proposital, né, a pessoa ter esse impacto. Nossa, quantidade de wallpapers, os caras exageraram. E a ideia é essa mesmo, é ser big, né? E assim, as pessoas não notam, mas assim, a compressão de cada imagem daquela lá pesa K,
kbytes, porque ele está usando uma compressão avançada, que foi também feito para o Big Linux, né? E então todas as imagens ali simulam ali um 4K, mas ela tem uma compressão assim fantástica. Então é uma sátira mesmo, respondendo assim. Falando um pouco sobre a Big Community, por que o mascote é uma coruja? Cara, na verdade, eu não sei por que a coruja. Eu desconfio que ou a Narayan ou o Thales, que estão lá tomando a frente, tem o Catafesta, tem o Lusca, tem o Thiago. Eu acho que eu tenho que perguntar para eles, né? Como eu tinha te dito, eu não ia saber responder essa pergunta. Se você vê a representação da coruja, deixa eu até dar uma pesquisada aqui, só para não falar besteira, né? Mas o que significa coruja, né? Ó, o que significa... Ó, a coruja tem vários significados, né? De acordo com a cultura e tradição. Traz sabedoria e conhecimento, mistério, né? Ou místico, guardiã, né? Anunciadora de mudanças, morte, né? Essa morte é de transição, né? Então tá saindo do antigo para um novo, avisos, né? De presságios e símbolos, né? De pedagogia. E assim, tem diversas outras explicações, assim. Eu não sei por que é a coruja, mas eu achei muito legal. Eu ainda não perguntei isso para o pessoal que está desenvolvendo. E achei legal, porque eles estão seguindo um padrão ali. Tem a coruja do XFCE, aí tem outra, né, do Cinnamon, tem outra usando no Gnome. E aí eu acho legal, porque é uma referência que eles fazem. Eu vou perguntar depois. Você vai ter que entrevistar outros, talvez o Thales ou a Narayan, eu não sei se o Catafesta também toparia, o Lusca, e perguntar essa daí realmente eu não sei te responder. Por que o Shiva não faz parte da Big Community? Ele não está no site, mas ele está no community. O Shiva, ele é o seguinte, ele não é uma distro, né? Ele é base Big Linux, mas ele é desenvolvido pelo Barnabé, exclusivamente, ele que é o... inclusive essa aproximação do Barnabé com o Big Linux foi justamente isso, né? Essa aproximação com sistemas de utilizar ali a mesma coisa. Então o Barnabé tanto contribui para o Big, ele contribui para o Shiva, e o Shiva ele é específico para quem trabalha com edição de vídeo, de imagem, de som. Você vê que ele é mais voltado para essa galera assim da música, da galera que gosta de áudio, de DJ, né, que utiliza recursos de som, áudio e vídeo. E assim, ele tá no community, porém ele não tá nessas que são de DEs, né, que troca DE. Tá bom? Se você entrar na comunidade lá do Telegram, você vai encontrar o Shiva Studio, né? Lá dentro do community, sim, tá? E ele tem uma página própria também. E ele é bem mais antigo, tá? E ele realmente já está há muito mais tempo. A ideia do community, né? Só respondendo a sua pergunta, a ideia do community nasceu, né, da ideia de trazer novos colaboradores que querem utilizar o Big Linux com outras DS. Então, assim, volta e meia aparecia alguém lá no chat lá, o dia que o Big Linux for Gnome, eu entro. O dia que o Big Linux for XFCE, eu entro. Então, a gente criou a Big Community. Ela nasceu de uma ideia, né, que muitas pessoas chegavam lá no Telegram, no fórum do Big Linux, e falavam assim, o dia que o Big Linux for Gnome, eu vou instalar na minha máquina, o dia que o Big Linux for XFCE, vai ser o melhor dos mundos. E aí a gente teve a ideia de criar o Big Community com a seguinte regra: se você desse a sugestão, se você quisesse o Big Linux em qualquer DE, a gente colocava o cara como o gerente ali do projeto, né? Ele era responsável e tá chamando outras pessoas, né, para desenvolver junto ali com a comunidade. No início foi um boom, assim, muita gente caiu de paraquedas
e deu sugestão assim sem querer e virava diretor. E o pessoal, ai meu Deus do céu, assim. Mas foi legal, porque puxa a galera assim. E aí, você quer mesmo? Se você quer, vamos junto, entendeu? Vamos desenvolver. A gente preparou várias ferramentas. O Barnabé fez um excelente trabalho. No início teve até uma ISO chamada Community. Como ainda não tinha uma DE definida, né? Você tinha ali para você escolher e para você começar a já instalar alguns programas e fazer as modificações. Você escolhia lá os pacotes que você queria e aí começava a fazer. Hoje em dia ela evoluiu de um tamanho enorme, tá muito legal. Nós já temos aí a versão, se eu não me engano, beta 3 do XFCE, beta 2 do Gnomics, são versões ainda não finalizadas, por isso que é beta, tá? E temos agora o Cinnamon, que é o beta 1 que está chegando aí. E a intenção é essa, é trazer pessoas para entrarem na comunidade que querem aprender, né? Utilizar a sua DE favorita na base do Big Linux e aprender. O intuito é passar conhecimento, receber conhecimento. Em um ano que eu contribuí com o Big Linux foi muito maior do que meus 4 anos de faculdade. Na verdade, eu fiz 2 faculdades, né? Muito maior do que 4 anos de faculdade de aprendizado. Então a gente puxa, né, a galera que realmente, você quer mesmo o Big Linux com XFCE? Pum, então bota ele no grupo e ele contribui no que. Aí ele fala o que ele dá a opinião, ele contribui com código ou imagem, ou a gente bota uma lista. Na verdade, eles, né, estão botando uma lista lá de coisas que poderiam melhorar ou fazer. E o pessoal vai contribuindo. Então, gerou uma comunidade, inclusive o Bruno. Eu comecei ali no início, fiz até brincando ali, fiz um Big Linux com Window Maker, né? Para quem não sabe, o Window Maker é uma IDE super antiga, feita por um brasileiro. Agora não me lembro o nome. Agora vai fugir o nome. Alfredo Kojima. Não sei se é esse. Não sei se é esse, mas eu tenho quase certeza. Então, a ideia realmente é trazer aquela galera que quer aprender, né? E se você quer mesmo contribuir com o Big Linux, com a DE que é da sua preferência, então vamos lá. Então é isso, e assim, eu fico muito feliz, né, de ver a evolução. Hoje ele tem um site próprio, né, que é communitybig.org, você pode lá baixar a sua DE favorita e instalar e utilizar, e tá muito bom, tá excelente. É claro que para aquelas pessoas que preferem uma DE pura, né, que a gente fala, né, sem modificações, um GNOME sem modificação, não é recomendado, né, a community não é para isso. A community é justamente para você trazer todas as facilidades ali e a comunidade está engajada em fazer realmente personalizações, melhorias, né, e trazer os recursos do Big, né, que são fantásticos. Pô, se eu citar os recursos do Big, um que eu acho fantástico é o seguinte, o Big Linux não quebra. Quando ele quebra, ou você volta um snapshot, e se quebrar o Groove, você bota o pendrive lá e tem a manutenção lá, que você restaura o Groove, né? Então, assim, é muito difícil uma pessoa quebrar o Big Linux hoje em dia. Quebra, mas tem recursos muito fáceis, assim, de 2 cliques ali que você restaura ali sem problema nenhum. O cara do Linux Expert, né? Ele contribuiu com o Cinnamon. Ele, eu gosto do Cinnamon e tal, vou contribuir lá. E foi legal, cara, e tá acontecendo. E assim, não foi da forma como a gente imaginou no início, mas evoluiu, tá crescendo e tá andando, né? Com a equipe, tem Cata Festa, tem Lusca, tem Thiago Borges, tem o cara do Linux Expert também. Então, assim, Narayan que tem um canal de Linux Games, né, que é muito legal. Toda vez quando alguém pergunta assim, pô, mas o Big Linux, o Linux não, ou o Big Linux não roda, o Linux não roda jogos, aí eu passo o canal da Narayan. Cara, tem tanto vídeo lá, testando tanto jogo, AAA, AA, todos os tipos de jogos ali, que não tem o que falar. Tem alguns jogos que realmente não querem que rodem no Linux, ou eles botam aquela proteção, ou simplesmente no código lá, identifica que o cara tá usando o sistema Linux e gera um bloqueio. Até é o caso do Valorant, que eu já citei algumas vezes. Mas é isso, entendeu?
O que eu recomendo a galera é o seguinte: encher lá o fórum lá do Valorant falando que querem uma versão de Linux. Encherem lá, é só mandar para os desenvolvedores. Eu já fiz muito isso, tá? Eu jogo Dead by Daylight, eu mandei muita mensagem no fórum, dizendo que eu estava usando Linux, que eu gostaria de ver uma versão para Linux do Dead by Daylight. A mesma coisa foi um outro jogo também do Asher, né? Que também agora é Death, agora eu não vou lembrar agora o nome. Mas assim, é fazer isso, é você ir lá no desenvolvedor, lá no fórum, lá, e abrir um tópico lá, quero que desenvolva, eu só não jogo o jogo, é meu jogo favorito, mas não tem para Linux. Então, essa insistência, né, de pedir, né, para os desenvolvedores liberarem, porque é possível hoje em dia você jogar qualquer jogo no Linux. Porque nós temos aí o Proton, né, da Valve, o Steam Deck é uma realidade, onde você não está emulando, tá? Você está usando uma camada de compatibilidade total. Então, assim, todos os jogos podem rodar no Linux perfeitamente. Alguns desenvolvedores que geram bloqueio. Ou anti-cheats, né? Aquelas ferramentas de anti-cheats, que tem anti-cheats, tá? Inclusive do Dead by Daylight tem um anti-cheat que roda perfeitamente no Linux e funciona. Um brasileiro que desenvolve o Heroic Launcher, né? O Heroic Game Launcher, que ele é brasileiro, só não mora no Brasil, né? Mas vem aqui. Ele fez uma versão para Mac. Então você pode utilizar um software livre dentro do Mac para jogar os seus jogos. Então isso é fantástico. Funciona tanto para o Windows também, se você quiser utilizar, e funciona para Linux. Claro que ele é base Linux, né? Mas ele está criando compatibilidade com outros sistemas operacionais, saindo, né, do Linux para outras bases e mantendo, né, as liberdades, né, do software livre, que é fantástico. Nossa. Que ele é compatível com as plataformas da Amazon, da GOG, da Epic Games, né? E a Epic Games dá muitos jogos gratuitos, assim como a Amazon, né? Você só precisa ser assinante lá da Prime, mas eles dão jogos lá o tempo todo. Então, a GOG também disponibiliza jogos gratuitos de mês em mês, de semana em semana, eles liberam títulos, até AAA, eu já peguei AAA disponível lá nessas plataformas. Então, se você não está jogando no Linux, você está perdendo seu tempo. Quais os planos da equipe do Big Linux para o futuro? Então, é um pouco incerto falar, porque assim, no Big Linux não tem prazo, né? Como são os desenvolvedores, né, fazem de forma voluntária, então não existe aquela pressão de entregar as coisas, né, numa data específica. Tem muita dedicação, tá? Não vou te falar que a coisa é largada, né? Existe muita dedicação em fazer melhorias, mas assim, a gente sempre está buscando trazer novidades para o Big Linux. Uma das novidades que a gente está iniciando um projeto, assim, que não sei se vai ser para 2025, pode ser, trazendo mais acessibilidade para o Big Linux, ao ponto, né, de tanto funcionar para as pessoas que não enxergam, totalmente cegas ou com baixa visão, até ao ponto de pessoas que não têm movimentos do pescoço para baixo, né, que são tetraplégicas ou têm esclerose múltipla ou têm alguma deficiência ou que não têm os movimentos, né, do corpo, não podem utilizar um teclado e um mouse. A gente está trazendo também um projeto que a gente já apresentou ele algumas vezes em algumas palestras, que chama Big Body, né, de corpo tracker, né, que ele pega os movimentos do rosto, a inteligência artificial escaneia o seu rosto e pega movimentos e você consegue mexer o computador. No caso do uso do teclado, a gente está optando por um teclado virtual, mas acredito que vai evoluir, né, com a ajuda e contribuição de outras pessoas. A gente já mostrou esse projeto para algumas pessoas que ficaram interessadas até em contribuir, mas por enquanto tem ficado só muito na mão do Bruno, né? Eu espero que esse projeto desenvolva e a gente vai ter um Big Linux aí 100% com acessibilidade assim para qualquer tipo de necessidade especial que a pessoa tiver, para poder utilizar o computador normalmente, sem a necessidade de auxílio, sem a necessidade de ter um terceiro ali
ajudando, né? A pessoa independente tendo a sua privacidade e utilizando o computador normalmente. Rafael, mais uma vez, gostaria de agradecer, né? Fiz aí as perguntas que você queria fazer. Eu só queria fazer um comentário que eu acho bem interessante, é o seguinte. Bom do Big Linux é porque você tem acesso aos desenvolvedores que falam português, né? Então, assim, é muito bacana você ter esse acesso com eles no Telegram, no fórum, então você está sempre tendo contato com os desenvolvedores do sistema, então deu algum problema, foi o cara que desenvolveu, que você vai conversar com ele, olha, está dando esse problema, o que pode ser, né? Então, assim, é interessante, o cara fala a sua língua, isso é muito interessante, dá uma proximidade, e eu vejo, né, eu sinto isso, tanto no Telegram quanto no fórum, que são pessoas muito abertas, né, são pessoas muito receptivas, a Narayan mesmo, ela é muito bacana, ela interage muito com a gente, achei bem legal, conversando com ela no Telegram. Eu tive um probleminha lá, estava testando o Gnome, né? Tive um probleminha, ela me ajudou lá, ela me mostrou onde é que eu estava errando, né? Era um código que eu estava digitando, uma letra errada. Então, assim, foi muito bacana. Fica a dica, eu gosto muito da Narayan, fica a dica aí para você, traga a Narayan aqui para ser entrevistada aqui no seu canal. A Narayan é uma pessoa fantástica, aprendeu muito, né? Ela começou ali com Linux Games, utilizando o Big Linux, se aproximou hoje, faz parte aí da Big Community e tem desenvolvido todas essas DEs aí, junto com o Thales, Catafest, esse pessoal todo. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, gente. Tem o Elfans, eu tinha que olhar aqui na página, mas assim, desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe, cara, e valeu demais, fiquei muito grato pelo nosso papo aí. Muito bacana, gente. Use o Big Linux, tá? De forma colaborativa. Você consiga não só utilizar o sistema, mas também venha contribuir, tá? Erros vão acontecer, né? Não tente buscar a solução. A ideia é essa. Não é falar assim, esse sistema só dá problema, só dá pau, né? Eu vou mudar de distro. Não, eu acho que cabe, né? Se roda em Linux, se você utilizou em uma outra distribuição, às vezes você tem uma ferramenta favorita que não está funcionando muito bem no Big Linux, entra, vamos contribuir, vamos corrigir. A gente já fez isso, né, com diversas aplicações, com diversos recursos, e o lema do Big Linux é esse: em busca do sistema perfeito, em busca do sistema perfeito. Não é que nós somos perfeitos, mas nós estamos buscando. E com a ajuda de vocês, né, fica muito mais fácil, porque a gente vai estar buscando soluções e trazendo isso tudo aí para o Big Linux para facilitar a vida de outras pessoas. Se você der uma contribuição que vai ajudar, que seja uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena.